lá, vamos conversar um pouquinho sobre as problemáticas da educação física, ou algumas das problemáticas, a partir daquilo que a gente elencou como sendo importante a gente trazer aqui nesse mapa conceitual, ok? Então vamos lá, vamos começar. Vamos tratar sobre as problemáticas da educação física. Para iniciar, eu vou tratar aqui sobre a atuação docente. Eu vou trazer aqui a atuação docente a partir de 3 categorias de atuação do profissional da educação física na escola. Então, a gente tem 3 categorias. Os professores que atuam a partir de práticas tradicionais, do abandono do trabalho docente e de práticas inovadoras. Em relação às práticas tradicionais, a gente tem aqueles professores que trabalham numa perspectiva esportivista, que foi uma perspectiva, né, uma forma de uma categoria de trabalho muito comum até a década de 80, até haver aquele período onde a teoria crítica ela se acendeu e foi muito discutida e trouxe um novo olhar e uma nova perspectiva para a educação física na escola, né, para a área da educação física escolar. E aí essas práticas tradicionais, aí eu faço o link aqui com a situação do trato do ensino do esporte, né? Uma vez que, como eu coloquei aqui, são professores que atuam a partir da perspectiva esportivista, onde o esporte é principal e talvez até o único conteúdo ministrado nas suas aulas. Infelizmente, a gente ainda tem alguns professores que trabalham sobre essa perspectiva. Geralmente são professores mais velhos, antigos, que não se atualizaram ou que não passaram por uma qualificação para atender a nova situação, a nova demanda da educação física na escola. A segunda categoria é o abandono do trabalho docente. E aí eu faço um link aqui mais na frente, eu vou tratar mais especificamente nessa categoria, que eu vou chamar aqui da cultura do rola-bola, é aquele professor conhecido como professor rola-bola. É um professor que não dá aula, é também colocado como um desinvestimento pedagógico. É aquele professor que, na sua atuação docente, ele não faz um trabalho efetivo, como deveria fazer. Ele apenas disponibiliza o horário da aula para que os alunos possam usufruir do jogo que eles quiserem. O trabalho do professor é, muitas vezes, intermediar alguma situação, caso aconteça, e disponibilizar o espaço e os materiais, geralmente uma bola, para que os alunos possam fazer a aula ou ocupar o tempo do que seria a aula de educação física. E, por último, a categoria das práticas inovadoras. E aí, eu faço a pergunta, será que aqueles professores que atuam com práticas inovadoras é uma problemática para a educação física? Em tese, não, mas pode ser, e eu explico. Primeiro eu faço o link aqui das práticas inovadoras em relação à valorização e à legitimidade da educação física enquanto componente curricular da escola ou na escola. E aí, onde é que está a problemática na educação física? Que os professores que atuam sobre práticas inovadoras, muitas vezes eles têm uma certa resistência, tanto dos alunos, principalmente dos alunos, mas também da própria gestão da escola, de outros professores. E, como eu coloquei lá em cima, existem alguns professores, principalmente aqueles professores mais antigos, né, que estão na carreira docente aí há bastante tempo e que passaram pela academia há muito tempo, então eles ainda atuam de uma forma mais tradicional, mais esportivista, e aí quando se depara com professores que recém-saídos da universidade ou que se atualizaram, se qualificaram e trabalham a partir de uma inovação pedagógica, existe aí um embate de ideias e uma situação que muitas vezes é conflituosa na escola. Sem falar a relação dos próprios alunos, né? Que infelizmente muitas vezes já estão acostumados com a questão da cultura do rola-bola. Então, a gente, quando vai tratar ensino médio e as turmas finais do fundamental, muitas vezes são alunos, principalmente as meninas, que preferem não fazer aula porque vão suar por isso ou por aquilo, e aí a aula de educação física acaba sendo uma aula livre, uma aula que não tem aula, né? Então, quando um professor traz práticas inovadoras, e nessas práticas inovadoras a participação e a atuação do discente, ela é importante, ela é cobrada, então a gente infelizmente tem aquela situação do embate também e da resistência
de alguns alunos, tá? E, por último, em relação à atuação docente, eu trago aqui um link com a questão da indisciplina e da violência, que a gente vai tratar um pouco mais na frente. E aí está a questão, o papel do professor enquanto uma atuação compromissada, com competência, com qualificação, sendo dessa forma, né, sendo um agente transformador, um educador, o professor, ele vai com certeza diminuir a incidência de indisciplina, de violência, do afastamento dos alunos e muitas dessas problemáticas que a gente está tratando aqui nesse mapa conceitual.